Amigos, tudo bem, gente? Essa semana aí chegando um pouco tarde, quase já no final de semana, mas com a mesma intenção de sempre, com o mesmo ânimo, com o mesmo espírito, né? Do amor pelo Karate Do e pela cultura, né? De Okinawa, do Japão, da China e etc. Tudo que tem a ver com as raízes do Karate Do, né? Essa semana eu quero falar da clara diferença do treinamento asiático para o treinamento ocidental. Então, o tema desse programa traz algumas reflexões bastante interessantes, pois a gente pensar em artes marciais hoje em dia, o leigo, de uma forma geral, ele vai pensar aí no saco de pancada, no shadow box, né? Na sombra à la box mesmo, feita no estilo do box, aqueles protetores, né? aqueles aparadores de golpe que você coloca a mão, né? O cara fica ali, pá, 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 pá. Mas não vai se pensar em makiwara, não vai se pensar em todo o equipamento rústico que existe no Karate Do. Não vai se pensar, no caso do pessoal do Kung Fu, no boneco de madeira deles. Nunca há uma atenção especial para esse lado. Nunca há um foco no que essa cultura asiática, de um modo geral, tem a oferecer. As academias estão cheias de aulas de karatê, aulas de muay thai, aulas de jiu-jitsu, né? Aula disso e daquilo, mas tenham certeza de uma lamentável realidade. Muitas vezes os aspectos profundos de cada arte marcial dessa que eu citei não são presentes nessas aulas, nesses espaços, digamos assim. Então não há um interesse muitas vezes de vender a coisa como ela é, de vender a coisa de uma forma essencial. Então só interessa para o homem ocidental o aspecto da luta, que na maioria das vezes vai se basear em socos e chutes e no máximo a luta agarrada. Portanto, não há interesse em estudos profundos, muitas vezes, das artes marciais asiáticas, como pontos de pressão para você acertar, pontos vitais, descarga da energia, que chamamos de Ki na linhagem japonesa e de Chi na linhagem chinesa. Não há uma busca por nada disso. E eu particularmente acho lamentável isso, porque é o que tem de legal. É o que tem de profundo você estudar, por exemplo, o Karate Do, buscando as raízes dele ali do que vem de bom do budismo, independente de religião e crença, não estou falando disso. Então é legal essa busca, é legal buscar o que há por trás dos conceitos marciais, o Zanshin, entendeu? E por aí vai, outras coisas que eu já citei aqui, Mushi, etc. Então, por que se busca isso? Nem todos os dojos a gente vê o pessoal ali sentado em seiza, né? Aquela posição que parece que o cara está ajoelhado, né? Então não se busca esses aspectos. E quando fala em equipamento de treinamento, não se fala também do equipamento que existe até hoje em Okinawa, que treina-se lá, pontas de dedo, o Seiken de outras formas,
levantamento de peso como se fosse um bastão com um círculo assim, de pedra. Existem vários tipos de treinamento, vários tipos de equipamento. O Kobudo, por exemplo, desapareceu das escolas de Karatê-Do, Shotokan-ryu, por exemplo, até mesmo no Japão. Então tudo que lembrasse muito Okinawa, de uma certa forma, foi distanciado. Só que se engana você aí que acredita que o Karatê-Do era uma arte samurai. Ele não era uma arte samurai. Ele é uma arte de Okinawa. Tá? Uma vez eu li que os caras eram considerados como Ryukyu, são as ilhas Ryukyu, samurais. Ryukyu samurais. Não sei se procede. Dentro da literatura do Karatê, em livros, nunca ouvi falar nada disso. Né? Então não sei se é mais uma lendinha criada aí, ou se procede. O que eu sei é o seguinte: o Japão sempre fez uma campanha para separar o Karatê de Okinawa. Embora ele reconheça que nasceu lá, mas ele puxa para o Japão. Né? Ele puxa o Karatê-Do para o Japão. Né? E ele formata de uma forma, ele formatou de uma forma a escola, né? Pós Mestre Funakoshi em diante, que nem todo mundo aceita, nem todo mundo vê o Karatê daquela forma. Então a gente tem que... nós temos que ser sinceros com o histórico da arte, né, e com o valor da mesma. Então não interessa se vem do Kung Fu, se tem ligações com a China, e etc, e etc. Eu não sou japonês, eu não sou chinês, eu não sou de Okinawa, um okinawano. Eu sou brasileiro e eu não tenho nada contra nenhum desses 3 lugares e pessoas que vivem nesses lugares. Então, para mim, não há problema algum em pesquisar, em resgatar e levar o que eu estudo de Karatê-Do, tá? Buscar o que tem lá em Okinawa, nem que aquilo esbarre com o Kung Fu, tá? Para poder aprimorar o meu caminho dentro do Karatê-Do Shotokan-ryu. O Kyoshi-kun, que embora ele não goste, né, e não se veja dessa forma, mas ele é como se fosse, né, por ser o mais antigo da associação Ronin de Karatê-Do antigo, ele é como se fosse um presidente ali. O Karatê-Do que ele ensina, ele está cada vez mais resgatando com esse crescimento aí da associação Ronin de Karatê-Do antigo. Ele é um Karatê-Do Shotokan, mas ensinado completamente, como se fosse um Karatê de Okinawa. A essência do Karatê do Mestre Kung, que é o Kyoshi Kung, ela é total do Karatê de Okinawa. Você não se sente numa escola ligada ao modo que a JK ensina o Karatê-Do. Ou mesmo na escola do próprio mestre Hirokazu Kanazawa, a SKIF, a qual a gente segue a linhagem. É muito daquela escola, mas tem uma pegada e uma pitada do Karatê de Okinawa dentro do Karatê-Do Shotokan-ryu. São as mesmas técnicas, a mesma arte, só que você sente a preocupação com os aspectos dentro do Karatê-Do Shotokan-ryu que existem e se assemelham com o que é treinado nos outros estilos de Okinawa. Né? Não tem a ver também necessariamente com a JKS, né? O tipo de treinamento, e assim por diante. Né? Então, quando você tem a oportunidade de estudar desde a faixa branca com um mestre desse, com a vivência que ele tem e teve, né? Que foi o caso, eu estudei, né, durante 9 anos com o Kyoshi Kung, você tem uma visão muito profunda do Karatê-Do. E isso traz um choque, porque você traz uma concepção da sua casa, ou seja, do seu dojo, do seu mestre, de um Karatê com a visão do Karatê praticado em Okinawa. Isso faz o quê? Traz um choque inevitavelmente. Não é? Então isso me fez cada vez mais juntar
esse tipo de criação no Karate Do que o Kyoshikun me deu, com os papos que eu levava com meu pai na infância e tal, sobre arte marcial, sobre artes marciais chinesas, japonesas, coreanas, etc. E uma ânsia de estudar a coisa, de buscar o assunto e não repassar de uma forma idiota, limitada, né? E o que a gente vê são pessoas leigas indo estudar. Eu não estou querendo diminuir as pessoas nem ridicularizar, mas muita gente vai estudar arte marcial, mas estuda aquele pacote que é ensinado, define o que a federação lá na sede da onde é a arte marcial estipula como oficial, e não busca o que estava antes, não busca os conceitos mais profundos da coisa. Aí não descobre aplicações de técnica em dedo, sabe? Não descobre pontos, não descobre, sabe, a profundidade do detalhe. A arte marcial asiática em si são detalhes. Elas são feitas de inteligência e detalhes e preparo físico. E não uma coisa de você ser enorme, de forte. E não só técnicas de estrangulamento e por aí vai. Mas sim, isso e muito mais. Não é à toa que quando a gente chega no grau que eu tenho, que é Shodan, a gente só está começando a estudar. Não há espaço para vaidade no Karate Do Shotokan-ryu. Siga a linha que você segue, sabe? Siga a linha que você seguir. Não tem. Então, se a gente se baseia na realidade de que não existe possibilidade de vaidade nessa arte, a gente busca com o coração aberto. Pelo menos eu entendo dessa forma, né? E eu não só busco a cultura do Karate Do Shotokan-ryu, a cultura do Karatê, né? De modo geral, ou seja, todos os estilos, né? A ancestralidade da arte, aquela coisa toda, como a cultura asiática. E aconselho a vocês estudarem, mas não ser de forma não maldosa, em alguns casos sim, mas para não serem conduzidos, né, pelo que está sendo vendido de uma maneira automática, enlatada. Tá? Então as artes marciais são muito mais, sem mistificar o assunto, do que algo que você vai se matricular, vai aprender e vai sair dali rapidinho pronto. Não vai. Não vai porque é difícil. Arte marcial é difícil, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui com um livro que não tem nada a ver com arte marcial, mas é da cultura asiática, no caso aqui chinesa, né? Então, esse livro aqui, ó, tá vendo? A Imperatriz de Ferro, ele fala daquela, vocês veem a foto dela aí, ó, vocês vão reconhecer, para quem viu o filme O Último Imperador da China, que tem uma senhora que morre, né, é a avó dele, né, praticamente ali, da situação, como se fosse uma avó dele, e passa pro Puyi, que é o imperador menino ainda, né, do último imperador da China. E é essa mulher, né? Então eu estou lendo a cultura chinesa e você vê que tem fotos interessantíssimas aqui do passado da China, né? Aqui, ó. Então você tem acesso à cultura asiática, entendeu? É um interesse pessoal? É um interesse pessoal. Vocês precisam ter esse interesse de buscar a história asiática? Não. Mas se tiver, vocês vão enriquecer mais. Conhecer a cultura, você que estuda judô, ou mesmo principalmente o aikido, entender as religiões japonesas, como o shintoísmo, tem forte influência no aikido, né? Ou mesmo a própria Oomoto, que é uma religião que veio ali né, de um movimento, com influências também do shintoísmo, mas era um movimento totalmente próprio do Deguchi, né, que tinha um outro nome lá também.
Estudar, você que principalmente judô, karatê e judô, que tem muita influência do budismo, né? O do, karatê do, judô, né? Do mesmo lado do aikido, caminho. E isso é herança do budismo também, né? Dojo é uma palavra também que tem um vínculo assim com a coisa. Estudar algo do budismo também, não precisa ser budista não, mas quais são os conceitos que tem lá que vieram parar aqui na minha arte marcial, por exemplo. Então eu acho válido isso, eu acho um processo que enriquece o estudo, enriquece a maneira de você ver, né, a arte marcial que você pratica de uma maneira mais ampla. Conhecer essa cultura, tá? Então conhecer os instrumentos de treinamento, né, dos asiáticos e assim por diante. Então vale a pena, vale muito a pena isso, né? E vamos tentar mudar um pouco o panorama social que a gente tem. Vamos tentar mudar um pouco, fazendo cada um, né, que ama verdadeiramente o Karatê-Do aí, ou sua arte marcial em si, né, o Kung Fu, o Hapkido, o Taekwondo e etc. Vamos praticar com amor. E não só isso, vamos tentar buscar a linguagem, né? Porque, por exemplo, no Brasil, não vou falar do mundo, mas no Brasil a gente tem muito a captação dos nomes das técnicas de Nage-Waza e Ne-Waza dentro do judô. Então o pessoal hoje em dia do jiu-jitsu resgata ali no judô os nomes e às vezes até técnicas, se matricula no dojo de judô para estudar, né? E o que acontece? Quando isso acontece, a coisa flui de maneira natural, aquela coisa de você saber o nome das técnicas, os princípios, etc. No caso do Karatê-Do, nem tudo. Você vê aí o pessoal do MMA chutando, né, fazendo várias coisas que tem ali no Karatê, por exemplo. E como o próprio Lyoto está lutando, você não vê o que estou falando, ele deu uma Egeri, ele deu uma Washigeri, né? Um Yokogeri, ele deu um Oizuki, um Gyaku, não há esse aproveitamento, né? Mas como o MMA, né, é fruto do Vale Tudo, foi criado ali pelo pessoal do Jiu-Jitsu aqui no Brasil, e tem uma influência dessa arte e das artes marciais de agarre, elas foram muito exploradas ali. Você vê a introdução, olha aí, deu um Ashibarai, sabe? Você vê essa linguagem, um Sotogari, Utigari, entendeu? Um Kataguruma, você vê essa linguagem, né? Inclusive tudo isso tem no Karatê também, tá, gente? Quem não sabe aí, quem não estuda Karatê ou é de outra arte, ou do mesmo do Judô, do Jiu-Jitsu, Kataguruma, o Sotogari, o Utigari, o Degarami, Tayatoshi, que mais? Tomoe Nage, né? Isso tudo tem no Karatê-Do e entre outras. Entendeu? A linguagem, os nomes são os mesmos porque os nomes do Karatê-Do foram totalmente, né, niponizados, vamos botar assim. Agora, o que acontece? Então, estudem a cultura, né, asiática para você ver, enriquecer a sua mente. E não só bater continência porque está vindo do Japão de uma forma automática. Isso é o que eu penso. Não é uma forma de descaracterizar o Karatê-Do Shotokan, tá? Não é inventar estilo, né? Quem me acompanha na internet de certa vez deve ter visto uma conversa de um rapaz de Santa Catarina comigo, e ele perguntou se eu queria criar um estilo e abrir um dojo lá, estilo de karatê próprio. Eu falei, não é isso que eu quero. Eu até acredito na expressão pessoal de cada um. O mestre Sorraco é de um jeito, o Kyoshi Benedito falecido era de outro. Então nem colocando quem era melhor que quem, mas cada um tinha uma expressão pessoal e os dois aprenderam o mesmo karatê Shotokan. Então, não é isso. Não é criar estilo. Eu não acredito nisso. Eu acho que, como que o Skund sempre falou, já inventaram tudo. Não tem que inventar mais nada. Não é nem possível. Já inventaram todas as formas, né? O próprio Bruce Lee falava, olha, o dia que o ser humano nascer com 4 braços, vai existir outra arte marcial. Porque de resto já existe
a pensar em todas as formas de se defender um corpo. Cada raça, cada povo desenvolveu sua preferência, né? Os coreanos gostam muito de técnica de perna, né? Aqui no Brasil a capoeira, o inglês o boxe, socos fortes. Na França o savate, né? Socos e chutes, né? O Muay Thai, né? Na Tailândia, né? Muay Boran, todo aquele contexto. Também muita técnica de cotovelo, joelho, além de chutes e socos. Né? E fora de coisas que a gente não conhece, além da canelada e de tudo que a gente já conhece. Né? Então, assim foi. Sabe? O Vietnã lá com Kung-Kido, com Viet Vu Dao, também tem alguma coisa de Vietnã ali, né? De Kung Fu e etc. Gente, já inventaram tudo. Então não quero inventar karatê nenhum. Eu, quando gravo um vídeo meu, dando uma aula ou uma demonstração, ou gravo um treino meu e mostro aí pra vocês, eu estou fazendo a minha expressão do que eu entendo que é o Shotokan. Muita gente bate palminha, outras pessoas devem criticar e, né, não devem gostar, mas é assim, o universo marcial ele é assim. A gente não vai agradar todo mundo, né? Então às vezes a gente decepciona as pessoas, a gente às vezes se decepciona com as pessoas, né? Mas é a vida, né? O que importa é isso. Infelizmente nós vivemos um mundo da arte marcial ocidental, tá? A ocidentalização da coisa. Então o que vende é mais o boxe, é o equipamento do boxe, né? O que vende é o treinamento ao modo ocidental, né? O qual o pessoal da educação física diz amém, né? Se você fala de makiwara, de treinar parte do corpo para enrijecer e tal, batendo em superfície rígida, tipo uma parede, como eu já mostrei o treinamento, isso aí não, esse cara que faz isso é burro, pô, que loucura, pô, vai lesionar o corpo, não sei o que. Tem várias desculpas. Eu falo, se souber fazer, não vai lesionar, vai fortalecer. Mas tem que saber fazer. Entendeu? Então o recado dessa semana é esse. Vamos tentar resgatar o modo raiz do Karatê Do de treinar. Mas muito mais além, tá? De Nakayama, daquela leva dos grandes mestres japoneses de Karatê Do, mas sem esquecer a raiz de Funakoshi para trás, Asato e Tosu, entendeu? Sakugawa, Matsumura, todo mundo, entendeu? O que esses caras treinavam, porque coloquem uma coisa na cabeça de vocês, estilo de karatê só existe de Funakoshi em diante, Funakoshi, Miyagi, Ken Amabuni, entendeu? Esses caras em diante. Antes, claro que existiam, só que o que existia era fruto de estudo de uma forma espontânea. Não se preocupava com papel, não se preocupavam com, não, eu não posso misturar esse estilo com aquele. Não, misturava-se, porque aquilo era usado para a realidade. Não tinha federações, organizações. Hoje nós seguimos isso. Hoje nós nos sentimos obrigados a estarmos ligados a associações e federações. Mas no passado não havia isso. Então a gente tem que refletir esses aspectos, né? Então o meu entendimento do Karatê Do, ele é diferente lá do meu senpai, de que eu tinha no dojo do Kyoshikun. Ele é excelente, mas eu não quero ser idêntico ao meu senpai e nem idêntico ao meu mestre. Eu tenho que ter a essência da nossa escola. Mas eu não preciso ser uma cópia, um papagaio do meu mestre. Até porque são biotipos diferentes, estaturas diferentes. Ele é alto, eu sou mais baixo. Entendeu? Portanto, encontrar a própria personalidade não é descaracterizar a arte. Sim, coloquem isso na cabeça. E a preocupação em fortalecer a arte, estudar as possibilidades daquela arte, como no caso do Karatê Do Shotokan, que tem tudo, é só dar ganho à arte e não perdas. Vamos ver a parte técnica aí. Tudo bem, gente? Uma semana aí de intervalo, né? Mas
Isso acontece, porque às vezes é difícil a gente manter semanalmente o programa em virtude da questão pessoal, né, da vida pessoal de cada um. Eu tenho filha nova, se depender de bobear dá para ouvir, tem um chorinho dela agora nesse momento. É mais difícil parar aqui para dar atenção, né, ao programa. Às vezes é mais fácil escrever um texto, botar no blog ou na página do Facebook, do que necessariamente parar para vir gravar, né? Então, o que acontece? Ou eu aproveito o momento de treino pessoal e dou a aula aqui virtual, né? Eu troco essa ideia aí, dou ideias, né? Mostro, oriento o pessoal menos graduado, de acordo com meus estudos. Ou realmente fica mais difícil, né? O máximo que eu consigo é parar para o meu treino. E às vezes eu estou focado no meu treino e não posso necessariamente ficar gravando o programa para vocês, né? A parte técnica. Agora, nesse processo, né, é interessante ressaltar que eu jamais direcionei o programa Karatê Duo para pessoas mais graduadas que eu. Eu direciono para pessoas primeiro dan como eu e para os menos graduados, tá? Assim será quando eu tiver segundo, terceiro, quarto, quinto e até onde Deus me permitir chegar. O que acontece? Nesse processo, o que acontece é o seguinte: às vezes entram em contato comigo pessoas mais graduadas, né, segundo, terceiro dan, né, e trocam ideia comigo e falam a respeito do que eu estou mostrando, porque chegam à conclusão ali de que eu cheguei a uma boa conclusão técnica e tem sentido aquilo ali, né? Portanto, né, e eu dou um exemplo aí do próprio Sensei Ricardo Aquino, que eu estou sempre falando dele porque eu troco muita ideia com ele, porque nós estamos muito na mesma faixa de pensamento, independente da diferença de grau, tempo de prática, etc. Então, acontece isso. Assim como pode vir a acontecer de alguém marrom, roxa, também vir a falar comigo e me mostrar coisas sobre a técnica, as quais os mestres deles me mostraram e eu ainda não vi, né? E eles, daquele ensinamento dos mestres deles em diante, concluíram certas coisas sobre a técnica que eu posso achar interessante, né? Se acontece comigo, com uma pessoa mais graduada, pode acontecer também com um cara menos graduado que eu, né? Ter um insight, uma luz ali interessante. Então o estudo do Karatê Do nos proporciona isso. É bom ter isso em mente. O programa hoje está falando da diferença de mentalidade, né? Sobre a concepção das artes marciais no Ocidente e Oriente. É interessante, né, a gente fazer um giro e lembrar o que tinha no Ocidente, né, de arte marcial, de arte de lutar, né? E sem querer ser preconceituoso e desfazer dessas artes de lutar, eles eram mais métodos de combate, né? Como hoje nós vemos o próprio Krav Maga, sendo que o Krav Maga vem de técnicas não só de sobrevivência ali, de coisa de exército, como de técnicas marciais, de quebra aqui, quebra ali, bate ali, derruba, que vieram das artes marciais orientais, né? Então, no Ocidente em si, nós tínhamos a luta olímpica, na Grécia, tinha a capoeira, que acabou se desenvolvendo de Angola para cá. Nós tínhamos o boxe inglês, né, que dizem que é irlandês. Aí eu não vou entrar nesse mérito, porque eu nunca estudei a história do boxe. Então não quero discutir aí, trazer polêmica com relação a isso. E tinha o savate na França, né, que é um boxe com chutes, né, técnicas assim. Agora, na Ásia, as opções, as variedades são muito maiores e sempre foram maiores. Então tinha lá o Kung Fu e seus diversos estilos, depois veio o Karatê, o Muay Thai, os vários estilos de Jiu-Jitsu, né? E tem as artes, né, desses países mais desconhecidos, né? Tem aquele, eu esqueci, a Kali, né? Tem uma outra também que deu branco aqui, que depois eu boto aqui embaixo, que é o nome da arte marcial. E, quer dizer, a variedade é grande. Na Coreia depois surgiram os estilos vindos da influência chinesa e principalmente japonesa ali, né, que vocês veem no início, o cara do Taekwondo e Hapkido usava kimono, né? E posteriormente, né, com os anos e as décadas de contato do pessoal
as artes marciais asiáticas, né, dos caras orientais lá de olho puxado, com o ocidental, é claro que o cara do boxe ficou mais esperto. O cara do boxe ele ficou mais esperto. Antigamente eles lutavam assim, não era nem a guarda do karatê, era uma coisa mais assim. Era uma coisa, podem ver vídeos antigos, o boxe evoluiu muito, né? Eles aprenderam a lutar com a gente. Eles aprenderam que a nossa metodologia é diferente, vai ter sempre, né, uma coisa, digamos que um padrão, assim como eles têm o deles, né, e um pode acostumar com o outro. Disse que no passado não colocavam boxe versus karatê, que dava confusão, né? E um dos primeiros a chegar aqui no Brasil, especificamente aqui de Belém para cá, foi, todo mundo sabe, o jiu-jitsu, né? Com os Gracie, etc, etc. Dali em diante, a gente vê o confronto, né, dos Gracie e jiu-jitsu contra a capoeira, boxe, né, os malandros de rua, blá, blá, blá. Pegou a fama que pegou, tem o mérito deles, mas também não é isso tudo que o pessoal fala, né? Porque eu acho que nenhuma arte, nem a minha, nem toda, é uma coisa apoteótica, uma coisa gigantesca, e, sabe? Assim como não existe ninguém invencível, não existe arte marcial invencível, sem falhas, né? Portanto, esse convívio trouxe essa riqueza. Mas o karatê em si, ele, por exemplo, o karatê e o próprio kung fu, e qualquer arte que tenha movimentos pré-estabelecidos, né, não foram compreendidos, né? Então o que que acontece? Você vê em toda aquela movimentação técnicas diversas, não é? No Ryan Shodan você está aqui, você está tirando também um chute, está avançando para atacar o Uesuki, tá? Só que existem técnicas ali que não aparecem nitidamente. Você está aqui, você faz o Jodan Nagyoke, que pode sim ser só um bloqueio, né? Como pode ser, tá segurando, eu já falei isso aqui, ó, quebrando, ó, virou a mão da pessoa, o braço da pessoa no caso, e bateu aqui, ó, ou mesmo, o deixou depois de outra técnica, né? O Ryan Shodan é aqui, quando ele pega e bate, ele pode estar girando naquela hora que ele vira para cá, de Dambarai, quebrando e derrubando, né? Então as técnicas estão ali. Quando você faz o Gedanbarai e sobe aqui para Motodachi, fazendo esse Udeoki e Tetsui, você pode estar também, isso aparece, tá? Não no kata, não fica nítido, mas você vai ver a explicação que isso aqui também é isso, ó. Ou seja, o Ashivarai, entendeu? Então tá tudo ali. O Reanidan, estávamos falando um dia desse lá no grupo do WhatsApp de artes marciais. Tem essa técnica, né? Defende Sotondeuki, né? No braço do cara que está vindo aqui. E pode bater com Tetsui aqui. Como pode estar batendo Ura, né? Urazuki. Como pode estar usando Nakadaraken. Ó, Nakadaraken, ó. Pum! Batendo embaixo. Vou mostrar. O braço do cara está vindo aqui. Você está batendo com Nakadaraken aqui. Pum! Embaixo. Portanto, as técnicas. Eu vou falar até um pouquinho dessas técnicas mais adiante hoje. O que que acontece? Todas as partes do corpo no karatê são usadas. Todas. Tudo tem um porquê. Qualquer movimento que se faça, tudo ali tem um porquê. Por que está fazendo assim, 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 assim? Por que está fazendo assim? Volta e meia eu explico isso aqui. Então, isso traz um choque. Como é que o cara vai imaginar que isso aqui, ó, tá? Vou botar aqui. Não sei se vai focar tudo aí. No Kataemp, ó. Ó. Tá vendo? Como é que o cara vai imaginar que isso aqui
pode ser, pegou, virou, ó, bateu também, pode ser, virou aqui, ó, defendeu no agarrão, por exemplo, ó, tirou para baixo, deixou para cima, entendeu? Pode ser. A conclusão que você vai fazer depois daqui, em situação real, é outra história. Você não vai ter que necessariamente fazer, né? Vamos supor, tirou um chute, ou tirou no agarrão, puxou um para baixo, outro para cima, né? E você vai seguir assim no kata. Não, você não vai fazer técnicas repetitivas. As técnicas estão ali porque foi uma forma que eles formularam, né? Uma forma que eles colocaram como se fosse um catálogo, né? Então você pode estar aqui, né? Está aqui, vamos supor, numa luta, né? Ó, tirou. E daqui você pode fazer o que você quiser. Porque tirei, a mão dele foi para cima, ficou livre aqui, ó. Eu busquei a cabeça e dei uma empe. Como poderia dar guiaco. Então as técnicas vão aparecer de maneira natural. A sequência, o que o kata está ali, é o que interessa. Vamos ver, por exemplo, ainda no empe, quando o cara faz aquela recuada. No meu início, ele está aqui, né? Ele tira, pum, quando ele cai de dambarai, né? Aqui, por exemplo, dambarai, isso aqui, ó, todo mundo sabe, o Agezuki, né? Então, o que acontece? Agezuki, e ele vai, abre, né? Faz pum, ó, né? E aqui a gente já viu várias aplicações. Isso aqui, em primeiro lugar, também pode ser uma defesa, pum, que um ataque está vindo para cá, vindo por aqui, pum. Pode pegar essa mão fazendo isso, pode ser pegando cabelo ou cabeça, dando risagiri, tá? Ou hitsui, que é a joelhada, pum, né? Ó. E soltou o D, vamos sair, soltou o D com o Yaku e Dambarai se esquivando. Pode ser também. Tem tudo ali, tá tudo ali, gente. Então existem várias coisas. Isso aqui, né? Não é? Não tem isso? De novo, estou repetindo sobre essa aplicação, hein? Ó. Isso. Já vi interpretação como um deixou, tá? Pegou e quebrou. Puxou, quebrou aqui. Como eu já mostrei no Heian Yondan, essa aplicação, que pode ser um simples Jodan Nagyoke, Shutoushi, né? E Mageri, pum. Como pode ser Shutogedan, né? Uma defesa aqui da Dambarai, de um chute que vem daqui. Como pode estar atingindo a região baixa de um cara que está vindo aqui, tá? Defendendo aqui em cima, obviamente. E pode, ao fazer isso, pode estar fazendo isso aqui, ó, segurando e segurando novamente, invertendo aqui, virando o pulso, tá? O braço e ó, pum, ó, pum. E aí sim dando a quantidade do kata. Portanto, tá tudo ali, gente. No Niju Shihou, por exemplo, você tá lá, né? Você faz isso, né? Todo mundo sabe disso. Isso você pode estar pegando uma cabeça que está querendo te baianar, girando, tá vendo? E, claro, batendo, né, no cara
aqui embaixo, porque ele tentou te pegar. Né? Você torceu o pescoço. Claro que morreu. Vai vir um outro, você dá no externo dele, ou qualquer lugar. Como essa técnica pode ser também, segurou, bateu, tá? Fez um usar aqui, mas segurou o caminho aqui, bateu, tá? Ó, e quebrou o braço, pegou aqui, ó, jogou, deu tipo um chicote, ele vai voar, tá? Poder continuar. Isto aqui que eu fiz pra lá, tá? Isso aqui, tum, pode ser batendo aqui, tá? Como se fosse um Morote Tetsui. Como pode também ser igual a esta técnica, tá? Do Ryan Dan, ou que é Soto de o que e Tetsui. Pode ser também, tá? Então vai depender muito do que esteja acontecendo. É isso? Tá vendo? Isso aqui é o que? Você pode estar pegando o cara e puxando e batendo no tatê. Tá, então virar pra cá, puxar também e dar o Yokoke Komi. Então, gente, cada técnica que tem no karatê, cada movimento, no caso do kata, tem uma técnica e um porquê. Gostaria muito de deixar isso claro aqui no programa de hoje, né? Essa observação que eu bato muito na tecla, não só falando nos textos, como aqui no programa, eu acho que ela tem que ser repetida. O próprio como é que é o nome? Sotin também defendeu, ó, bateu embaixo, ou pode estar defendendo, não é? Pegou, bateu. Todos eles têm um porquê, gente. Por favor, não acreditem que essa metodologia, a qual, como no início eu falei, foi tão rejeitada e tão vista como uma coisa de outro mundo, essa coisa japonês, essa coisa desses caras lá de olho puxado. Não, é para todos nós. Basta entender o porquê. Por que o cara está ali? Por que ele está aqui fazendo assim? Por que ele está fazendo assim? Está fazendo aqui? Tudo tem um porquê, gente. Sabe? Ó, Morote Kito é a mesma coisa que fosse eu, só que aqui, ó. Pá, pum, ó, se ele lutou aqui, ó. Pum, e por aí vai, tá? Como eu expliquei daquela técnica aqui, na cada quem, pum, que aparece no Ryan, vou fazer um pouquinho de frente para vocês verem, tem uma ideia, né? Eu tô aqui, tá? Opção 1, bater por fora. Opção 2, Urazuki, né? Tetsui, Urazuki. E uma outra opção, ó, ao invés de vir em linha reta, dando o Urazuki, dá um na cara Kaken aqui, embaixo do cara, do braço do cara. Isso é uma dor tremenda. Hoje mesmo eu vi uma cena do Michael J. White, que é graduado em vários estudos de karatê, e ele está mostrando um filme que ele dá na cara Kaken, na costela do cara enorme de alto e forte. E realmente, essas técnicas você pode dar no externo, tá? Um ponto atrás da orelha, hirakin aqui, tá? Como pode também dar ele em pé aqui, no externo. Segurar um braço, bater iponken, tá? Tudo você vai usar, dedos, quando você segura e bate, com isso tudo aqui que a gente chama de kumade. Kumade, ó, estou batendo, ó, com esta parte aqui, ó, a palma toda, diferente de Teisho. Teisho é só isso aqui, só essa parte aqui, ó. Teisho seria assim, ó, Teisho, kumade. Como vocês estão percebendo, o kumade, ó, os dedos estão abertos aqui. Besteira encolher, tá? Como alguns gostam.
Bata com ele usando os dedos também. Então você vai bater assim, ó. Tá? Puxa o cara e pum, põe um fundodate, pum. Não importa. Não importa. Puxou, bateu. E vai bater o quê? Com os dedos. Tá? De costa a mão fica assim, ó. Lembra até um pouquinho que seria o rungar, mas não é não, tá? Não é pra você arranhar como se fosse tigre, não. Ó, tá vendo? É pra encaixar no rosto. Tá vendo? Kumadê. Ó, defendi Kumadê. Diferente de Teixô, tá? Teixô, ó, ele vai bater assim, assim, assim. Vai depender muito da circunstância, de onde ele está vindo e a situação no momento. Portanto, observem esses detalhes. Observem esses detalhes porque é importante. Sabe? Às vezes você vê no catar o cara fazendo assim, assim, por exemplo. Ele nada mais é, tá lá, né? O cara atacou, tirou, ó. Eu, no caso aqui, ó, pena agacha, ó, pegou, track, o braço aqui e pum. Há quem faça assim, tá? Já pega o pescoço e deu uma queda. As possibilidades são muitas, né? Portanto, o karatê é isso. Ó. Aqui, ó, pode ser ponta de dedo, como pode ser, ó. Chutou. Vai depender da situação. Quem vai dizer é o momento, é o que fluir, mas não pensa. Haja sempre em mushi, mente vazia, mushin, né? E zantin, que é o estado alerta, tá ligado? Mushin, zanshin, isso é importantíssimo. Tem até um outro termo que é usado, um significado também muito interessante. Deu um branco aqui agora. Mas tudo vai ter um porquê. Por que o cara faz assim, tá? Faz isso, tá? Por que ele faz isso? Ou mesmo, por que ele faz isso, né? E pum, né? As pontas do dedo aqui. Por que ele faz aquilo que eu mostrei? Por que ele faz isso? Tá? Então, gente, vamos estudar. Tem muita aplicação. O corpo inteiro do adversário pode ser atingido, como o nosso corpo inteiro pode ser usado de maneira muito inteligente. Tá? Eu estou falando, me expressando para vocês verem como é que é, tá? Natural a movimentação, tá? E ela nos traz opções. Como é que o corpo, sabe, pode ser, ó, ó, entendeu? Bateu, ó, o D. Não está vendo isso, está inventando? Não, ó. Isso, é isso. Tá? O karatê-do, ele é rico. E se eu sei isso de karatê-do, tá? Só isso, que dirá quem sabe muito. Uma boa semana para todos nós aí. E desculpe estar postando o programa um pouquinho atrasado. É isso aí, né? Mais um recado dado da semana aí. Eu espero que as reflexões sobre a cultura asiática, né? E o valor dessa cultura, assim como o resgate do tipo e o modo de treinamento, né? Do Karatê-do, Shotokan-ryu, do Karatê em essência de Okinawa. E de um modo geral, né, vocês que são do Kung Fu e que gostam do programa, treinar no Moljong, né, aquele boneco lá de madeira, já me falaram que é Moljong, já li outros nomes, outras formas de falar. Mas treinar lá no, por exemplo, no Karatê também tem como no Kung Fu, né, a ponta dos dedos, não só batendo em superfície, né, tipo uma mesa, para endurecer a ponta dos dedos, mas arroz, né, tipo um vaso com um monte de arroz, ou areia, sabe, fortalecer punhos. Esse é o golpe diferente do Karatê-do. É a mão com calo, né, no calo não sei quem, tem que ter.
Isso é Karatê-Do, isso que eu aprendi com Kyoshkunga. Isso que ele aprendeu com o falecido Kiyoshi Benedito. É isso que ambos aprenderam com o mestre Sagara. É isso que o mestre Sagara aprendeu no Japão. É isso que os grandes mestres do passado do Japão aprenderam com o mestre Funakoshi, que aprenderam com os mestres, que aprendeu com os mestres de Okinawa, Asato, Itosu e etc. Então, a essência do Karatê-Do. É isso que eu acredito. Então, uma boa semana para todos nós, tá? Não deem ouvidos aí para quem critica o nosso modo de treinar, porque esse é que é diferente. O Karatê, ele difere, tá, das artes japonesas que não possuem tanto Atemi, possuem alguns, né, como o próprio Aikijujutsu tinha, né, e difere do boxe ocidental, do savate, pelo tipo de poder dos golpes buscados nesses treinamentos rústicos de fortalecimento, a musculação da época, tá? Que é diferente de você ir lá para a academia para ficar malhando peso, tá? É diferente. Tá? Halteres é super bem-vindo. Você levantar o halteres lá, pá, pá, pá. Isso é bom, pega aqui, pá. Isso é legal, gente, tá? Juntamente ao treinamento que o Karatê-Do nos proporciona. Tá? E não é errado. Se treinar certo, dá certo. Fortalece o corpo e desenvolve muito o nosso Ki. Tá? Uma boa semana para todos nós, muita luz e que seja realmente uma semana iluminada.